Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo. Vocês que estão nos prestigiando agora, a equipe Caminhos da Consciência manda para todos, esteja onde você estiver, um grande e fraterno abraço. Quando eu digo equipe, porque eu não estou sozinho aqui, vocês estão ouvindo minha voz, vocês podem estar vendo no YouTube de uma forma temporal, mas tem o André Mota filmando, tem o Evaldo Ribeiro lá no som. Então todo esse pessoal está dando um suporte para que o programa aconteça agora também. Jean Lourusso, todo mundo aqui, nós somos, como a gente sempre fala, uma família, né? Então, sintam-se agora abraçados e vamos juntos 25 minutos falando sobre diversos assuntos. Como eu sempre divulgo no programa, né? Se você quiser acessar os nossos programas da Rádio Mundial, né, que estão sendo gravados aqui, você pode entrar no canal do YouTube, colocar o meu nome ali, Newton Schultz, Nilton-Schutz, é como se escreve Schutz. Ali você vai ver a primeira página, é o meu perfil, é a minha página pessoal. Ali você tem uma foto do meu rosto preto e branco. Ali, se você é um youtuber, se você frequenta já o YouTube, se inscrevendo sempre que a gente postar um vídeo, você vai receber uma notificação, como vocês bem sabem. Então ali vocês acompanham, e mesmo que você não seja inscrito no YouTube, se você entrar ali e colocar meu nome, meus vídeos estão ali abertos. Existem alguns privados, mas aí se referem a cursos, às partes correspondentes ao meu profissional. Mas os programas da Rádio Mundial aqui, que eu procuro trazer para vocês assuntos diferenciados, para que a gente reflita, principalmente no momento atual, que é um momento de fechamento de ciclo. Estamos aqui agora em setembro de 2016. Ali, todos os programas estão abertos na íntegra para você ver sobre os assuntos, tem títulos ali. Se tiver algum assunto que você considere legal, está ali aberto para todos participarem, você pode escrever, não existe nenhuma restrição. Tá bom, gente? Então vamos juntos aqui 25 minutos. Hoje o que eu gostaria de conversar com vocês, eu sempre venho aqui para a rádio, eu falo assim, poxa, o que eu vou conversar com o pessoal, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre os mestres da humanidade. Tanto a gente ouve pessoas falar, porque meu mestre, porque o mestre Saint-Germain, porque Cristo, Buda, todos esses grandes seres que não importa a nomenclatura que você der para eles. Avatars, Bodhisattvas, Budas, Yoganãs, gurus, mestres, mentores. Vamos conversar um pouquinho sobre esses termos. Vamos começar a entender o que seriam, né, sintetizando, esses mestres da humanidade. Mas por que eu levantei esse tema hoje? A gente conversa às vezes, né, nas minhas atividades ali, ou quando eu mesmo tô ali na minha sociedade, onde as pessoas colocam hoje, nós estamos no ano de 2016, como se nós estivéssemos com ausência de mestres na humanidade. Então, o que seria essa ausência, essa coisa de que parece que a humanidade está abandonada, que nós já tivemos tantos seres extremamente especiais que se doam? Por que agora nós não temos um foco assim direto, onde a gente pode se inspirar? Uma coisa eu já digo para todos vocês, repetindo, independente de nomenclaturas que você considerem mestres, mentores, etc. Sempre existem seres especiais na face da Terra. O problema é que dificilmente a humanidade reconhece esse mestre no momento que ele está presente. Normalmente esses mestres, só depois de vários anos que ele deixou o trabalho dele ali, que eles são reconhecidos. Então não duvidem. A todo momento, o governo oculto do mundo, que é de lá que vem esses mestres, quando eu falo do governo oculto do mundo, eu estou falando de Agartha, estou falando de dimensões diferenciadas, que existem vários nomes, Shambhala, Shangri-La, Avalon, Valhalla dos nórdicos, não importa o nome, eu não costumo me apegar muito a nomes. O que nós temos que entender é o que representa no sentido sintético essas consciências. Então, desde que a humanidade, quando terminou a Atlântida, que ela submergiu,
com as águas, com o grande dilúvio, como eu sempre digo, o último reduto Atlante, 9.564 a.C., a ilha de Poseidones, onde nós temos o Oceano Atlântico, que tinha muita gente ali, tinha 60 milhões de habitantes, e quando eles saem dessa ilha que afunda, começam a surgir grandes civilizações que continuaram perpetuando toda a tradição da Atlântida. Nós estamos falando dos egípcios, estamos falando dos fenícios, estamos falando dos maias, estamos falando dos astecas, que muitos desses seres já retornaram para o seu lugar de origem. Então, quando nós falamos deste momento onde o governo era exposto na face da Terra, na época áurea da Atlântida, onde nós tínhamos, novamente, para sintetizar o conhecimento, anjos ou mesmo deuses diretamente conosco na face da Terra, quando ocorre esse declínio da Atlântida, que a Atlântida se interioriza no planeta, surgindo os mistérios de Agartha, Avalon, o que nós temos? Nós temos um governo oculto do mundo. Então a humanidade nunca esteve e nunca estará abandonada dessas hierarquias. Só que a humanidade, como normalmente ela sempre deturpa os conhecimentos através do ego, em detrimento do verdadeiro altruísmo e fraternidade, esse governo se ocultou. E com isto, desses lugares, dessas dimensões, em momentos cíclicos específicos, são enviados esses seres especiais. E eles vêm sempre para chocar em relação aos valores velhos e desgastados que estão presentes. Daí que normalmente eles não são reconhecidos no momento que eles trazem essa renovação do verbo, uma forma de dizer, né, que essa renovação do verbo é a renovação do estado de consciência da humanidade, e as pessoas ligadas ao passado, ligadas a coisas antigas que ainda querem que sejam perpetuadas, chocam diretamente com esses valores. Pegamos um exemplo clássico, como eu sempre digo, porque é um dos mais conhecidos aqui no Ocidente, o Cristo. O Cristo, ele teve realmente o seu conhecimento depois de vários anos depois da sua morte. O que fizeram com ele? Quando ele veio trazer num fechamento de uma era de guerra, de conquista, daí que a gente entende a elevação de Roma na época do Cristo, quando ele vem trazer, vamos abaixar a espada, vamos parar de conquistas, vamos trabalhar juntos, fraternos, amigos, em grupos. Imagina aquelas pessoas que foram educadas há várias dezenas de anos, conquistando o que queria no rigor e na espada, recebendo uma renovação amorosa relativo à era de peixes, que era o signo verdadeiro do Cristo, trazendo isso. Ele foi imolado, houve o deicídio do Gólgota. Então nós vamos compreender que muitas vezes esses grandes mestres, eles se projetam para a humanidade, não são muitos os que entram em sintonia com o seu trabalho. Um exemplo que pouca humanidade, principalmente nós brasileiros, sabemos, é que nós temos um mestre fantástico, que é o meu mestre, aonde eu pego todo o conhecimento e de acordo com a minha possibilidade de entendimento, eu trago às vezes algumas reflexões para nós fazermos, foi o professor Henrique José de Souza, esse ilustre baiano de Salvador, que nasceu em 15 de setembro de 1883 aqui em terras brasileiras, anunciado por Helena Petrovna Blavatsky, não com um nome, mas que alguém no Ocidente ainda iria aparecer para continuar perpetuando todo o trabalho desses grandes mestres. E o professor Henrique José de Souza deixou um manancial de conhecimento fantástico para nós, né? E esse manancial de conhecimento, hoje os detentores são os membros da Sociedade Brasileira de Obiose. Óbvio que o conhecimento já está muito aberto. Se pegar há uma década, 2 décadas atrás, o conhecimento era muito mais fechado, mas a tendência é cada vez mais abrir. Isso é um próprio pedido do filho dele, do seu primogênito, o senhor Hélio Jefferson de Souza, que pede que esses conhecimentos. Aí muitas pessoas, a gente sempre tem os dois lados, às vezes, se pega como próprio exemplo, eu procuro trazer algumas coisas aqui para vocês, eu sou muito criticado. Tem gente que diz que eu faço interpretações errôneas, tudo bem, óbvio, eu estou sujeito a erros, mas o momento não é de revelar, é de desvelar, é de abrir tudo, de uma forma o qual toda a humanidade possa acessar esses conhecimentos fantásticos. Então, quando nós começamos a nos apoiar neste conhecimento, nessa sabedoria das idades perpetuadas, nós começamos a entender os mestres. Então, uma coisa que eu posso dizer agora, foi deixado nas revelações do professor Henrique José de Souza, veiculando, como ele é mais conhecido como sigla, na sua parte divina, como JHS,
na Sociedade Brasileira de Oviose, todos os seus ensinamentos, que a partir de 2005 nós teríamos assim a manifestação do avatar ou dos Budas da Era de Aquário. Aí muitas pessoas que esperavam um corpo físico, muitas pessoas debandaram porque não viram. Ah, cadê? Eu quero ver onde está, está aqui. Ah, tem corpo, tem cabeça, tronco, membros, cabelo, fala. Como não obtiveram a percepção do acontecimento baseado, infelizmente, ainda em coisas do passado, que é o lado messiânico, ligado a salvadores, cadê o corpo físico para nos trazer as informações ou as instruções do que devemos fazer? Essas pessoas acabam saindo de um caminho maravilhoso que encontraram, porque ainda estão com essas realidades focadas à força do passado. Aí eu tenho uma reflexão, novamente digo, antes que venham as críticas, pessoais, ligado à manifestação desses seres. Vamos entender. Eu vou falar de um símbolo que se associa muito a isso, que vocês vão entender facilmente. Se você pesquisar na internet, isso é utilizado muito na Kabbalah, é o menorá sétuplo. Menorá é um candelabro sétuplo. Então você percebe que são 7 velas ou 7 círios, só que quando você pega aquele verdadeiro, ele possui o quê? Um arco na sua formação. Então, se você faz da esquerda para a direita a movimentação desse setenário que está expresso ali, você tem um momento onde a energia desce ou se densifica, chega no quarto momento, pode ver que a quarta vela é a central ou que faz a base desse candelabro sétuplo, que não é dos judeus, isso é um símbolo antiquíssimo, e depois existe o quê? Uma ascensão. Então os sistemas de evolução ocorrem dessa forma. Nós tivemos no início de tudo, que nós podemos chamar de primeiro dia da criação, o primeiro sistema evolutivo, nós tínhamos uma energia muito sutil que representava como exemplo hoje o que nós chamamos de mente, ou a energia mental. Então foi criado esse primeiro reino no sentido mental, aí foi fazendo a descendência do arco, conhecido como Pravriti Marga, ou a densificação da matéria. Então essa força foi descendo, passou para o segundo, que já é um pouco mais denso, que essa energia mental se envolveu de uma energia astral, aí depois para uma terceira realidade mais densa, aonde essa energia astral que já tinha mental dentro de si, teve uma compleição vital ou etérica, que é quase um corpo físico, e agora nós chegamos no nosso atual momento evolutivo, que é o quarto. Por isso que hoje, quando a gente observa no sentido físico de observação, já vou chegar no ponto do quinto, né? Quando a gente observa, a gente vê que tudo no planeta Terra é regido pelo 4. Por isso que no arcano do tarô, o imperador ou rei do mundo é o arcano 4. São 4 estações solares, são 4 fases lunares, são 4 reinos, são 4 elementos, tudo está ligado ao 4, é o compasso quaternário. Você mesmo, na sua própria respiração, você trabalha isso. Você coloca o ar dentro dos seus pulmões, é um tempo. Ele oxigena tudo, é o segundo. O terceiro é você soltando ele para fora. A quarta é o tempo de pausa ou para lá, para depois você iniciar tudo de novo. Então, por isso que quando você pega esse candelabro sétuplo que representa os sistemas de evolução, ele é simbolizado por um arco. Então, repetindo, passou-se o primeiro sistema, o segundo, o terceiro, o quarto foi a descendência, ou como nós chamamos, de Pravriti Marga, que é a densificação da matéria. Se o quarto é o mais denso, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, que é a base desse candelabro sétuplo, o que nós temos no quinto? A ascensão. Aí que está a chave para nós entendermos a manifestação desse momento atual, que nós estamos em setembro de 2016. Quando a gente observa o quinto sistema evolutivo, após todas essas densificações, agora tem o quê? A sublimação. Ou o que nós chamamos de Nivriti Marga, ou a sutilização dessa mesma matéria que começou mental no primeiro sistema evolutivo. Por isso que a humanidade ainda hoje imersa nessa densidade, onde os valores de egoísmo, de falta de fraternidade, de falta de consciência e de respeito em relação ao outro, hoje impera muito isso, porque a humanidade está presa nessa densidade.
Mas nós estamos tendo uma pressão imensa do quinto princípio, que representa a subida desta densificação. Então nós temos uma força que desceu, chegou no limite da densidade, que somos nós agora nesse quarto momento evolutivo, e agora nós temos uma elevação, que é uma sutilização. Somente sutilizando os nossos estados de consciência, que nós teremos o merecimento de ter, como foi em outrora, novamente os mestres no seu sentido físico, mas não vai ser esse físico como nós observamos agora, porque o ser humano, quando ele sutiliza a sua consciência, despertando esse quinto estado de consciência que já está presente, nós estamos imersos nele desde o ano de 1900. Olha quanto tempo nós estamos imersos de uma forma direta em relação a essas forças. Desde o ano de 1900 existe um programa meu que fala do nascimento de 7 seres especiais ligados a esse quinto sistema evolutivo, que na iobiose nós chamamos de Dianes, ou sacerdotes ligados ao grande arquiteto do universo, ou ao rei do mundo, ao rei Melquisedeque. Nasceram esses 7 seres, ou esses 7 anjos, que serão, no futuro, 7 dirigentes. Esse futuro que parece tão longe, mas tão próximo ao mesmo tempo, ocorrerá no ano de 3005, onde aí sim o planeta Terra terá grandes cataclismas para que mude todo esse estado vibracional. Mas a chave que eu gostaria de deixar para todos vocês aqui, que foi o início do meu programa, que parece que nós estamos numa ausência de mestres. Nós precisamos entender que, assim como esses sistemas evolutivos, o ser humano também evolui dessa forma. O ser humano começou, o primeiro tipo de ser humano, de uma forma mais densa, e agora a humanidade tem como um dos seus trabalhos principais a sutilização do seu estado de consciência, atingir esse quinto princípio. Aí você fala, puxa, mas por que isso? Observe, você tem 5 dedos nas mãos, você possui 5 sentidos, você é um próprio tetragramaton ou uma estrela de 5 pontas ligadas a esse quinto princípio que está diretamente ligado a nós nesse atual momento evolutivo. Por isso, tantas transformações, para que esta energia, seja no rigor ou no amor, seja instaurada no planeta Terra e nós evoluamos, seja na lei da espada ou na lei do amor, não importa. Hoje a gente percebe nitidamente no ano de 2016 que as grandes transformações da humanidade, elas vêm justamente para trazer esse novo. Então, se nós pegarmos a evolução da humanidade atual, o ser humano ele tem que sair do padrão puramente humano para que ele entre num padrão mais angelical, num padrão que vai representar um ser humano muito mais evoluído do futuro, que inevitavelmente já acontece agora a olhos vistos. Como a gente chama crianças índigo, crianças cristal, não importa o nome ou nomenclatura, eu não me apego muito a isso, que são seres que já reencarnam com esse quinto estado de consciência manifestado. São crianças extremamente sensitivas, sensíveis, que vêm trazer, e com o tempo cada vez mais eles estarão presentes na face da Terra, eles terão assim, inevitavelmente, o padrão vibracional diferenciado do ser humano atual, e com isso nós teremos um planeta Terra mais sutilizado. Aí sim, nós começaremos a ter novamente a manifestação desses grandes mestres. Então eles se doaram nessa densificação de corpo físico, no embate direto com os nossos atrasos, já há muito tempo. Agora, o que acontece? Nós temos que fazer essa sutilização do nosso estado de consciência. Então não adianta você esperar um salvador que vai vir aqui resolver. Seria um estado de consciência voltado ao messianismo, que vai vir um salvador, um instrutor da humanidade, que vai resolver os nossos problemas. Vão nada. Se eles aparecem como aconteceu com a maioria, eles serão imolados, serão assassinados pela humanidade. Então o que nós precisamos agora, sem sombra de dúvidas, é formar a conexão com o nosso mestre interior. Então cada um de nós tem um trabalho a fazer, que quando um faz,
o outro de repente recebe essas vibrações, isso que é o coletivo de Aquário. Então seria a transformação coletiva, onde cada um expressa o seu melhor. Vocês já pensaram num futuro? Nossa, eu fico pensando nisso, aonde cada um vai fazer realmente diariamente o que gosta. Não vai existir mais o trabalho, você só vai fazer coisas que você gosta. Então, com isso, a gente vai fazer e vai produzir no planeta Terra o que realmente nós temos no nosso interior. Então que venham os grandes artistas, os grandes alquimistas, os grandes cientistas, os grandes teurgos, os grandes líderes religiosos no sentido verdadeiro de religar, os seres que vêm trazer através da cultura uma literatura que hoje na virtualidade está muito, são tônicas da evolução. Isso representa os mestres na atualidade, nós ligados a esse impulso desse quinto sistema evolutivo que já está espalhado entre nós desde o ano de 1900, você pode até falar 1800 se for o caso. Veja o quanto a humanidade evoluiu nesses séculos passados, quantos séculos andando a cavalo, olha onde nós já chegamos hoje. Nós estamos no espaço, com sondas, com satélites, o mundo é absolutamente virtual ligado à tecnologia, ninguém vive sem aquela virtualidade de consciência nesses aparelhinhos, nesses smartphones, computadores, tablets, não importa. Então nós vamos entender que os mestres, que eu sempre falo aqui dos Budas de Aquário, eles existem sim, ligados a essa era, citando um número que começou a partir de 2000 até o ano 4000, com seu apogeu de uma forma direta entre nós. Sim, existem essas consciências, mas eles não podem se projetar na humanidade se nós não fizermos nosso trabalho. Desde o Cristo, vamos pegar como exemplo que nós tivemos o deicídio, a morte dele na cruz no Gólgota pelo fato da ignorância humana. Os grandes seres, o governo oculto do mundo, não coloca mais corpos eucaristificados de uma forma proeminente em choque da humanidade para que eles não sejam aviltados pela nossa consciência. Então, nesse momento de sutilização da consciência, o verdadeiro mestre, ele primeiro tem que ser formado dentro de você, através da sua superação, através da observação do que está acontecendo no mundo, a tecnologia, toda essa revolução, seres especiais, uma nova religião que irá surgir, que será unificadora, um único padrão monetário, tudo isso representa o aqui, o agora e o já. Então, primeiro, agora, ache o seu mestre interior, para que depois o mestre exterior, ele seja simplesmente uma consequência do trabalho que você fez, primeiro, interiormente, dentro de ti mesmo. Como disse o Cristo, ajuda-te que eu te ajudarei. E eu vou colocar uma frase do meu mestre: infeliz da humanidade que transformou o amor num pecado e o trabalho um sacrifício. Nós vamos chegar lá, gente. Eu acredito muito nisso e não tem como, seja num empurrão brusco ou seja de uma forma suave, nós como humanidade, após todas essas coisas desgastadas caírem, nós vamos implementar um novo e com isso a felicidade ou uma Satya Yuga ou uma idade de ouro, como se diz no Oriente, estará plena e vista por todos nós. Você entrou em sintonia comigo, você fala assim, pô, interessante, gostaria de conhecer um pouco mais sobre o que o Newton Schultz falou. Eu convido vocês a participarem de uma sociedade iniciática que é a Eubiose, que é a minha sociedade iniciática, está aberta a todos, esteja onde você estiver. Nós temos vários departamentos aqui em São Paulo, capital, pelo Brasil, e se você estiver muito longe, você pode fazer online, veja que interessante, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e com isso eu informo para você falando para mim aonde você está, a sua localidade, qual o departamento mais próximo ou a possibilidade de você fazer online. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br e me informe a sua localidade. Queridos ouvintes, me despeço de vocês. Obrigado, Evaldo, obrigado, André, obrigado, Jean, obrigado, equipe Rádio Mundial, aqui no programa Caminhos da Consciência. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. Obrigado pela sua audiência.